A rodada 26 está cheia de clássicos e muitos estão dizendo que não tem como se diferenciar. Nesse vídeo, eu vou fazer análise dos confrontos da rodada 26, passar para vocês os melhores SGs, montar o esboço do nosso time do canal e falar quais são as unanimidades e quais são as dicas para você poder mitar na rodada 26 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo de esboço da rodada 26 aí do Cartola. O mercado acabou de abrir. E aí, para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola, o Cartola Express, e sempre focado muito na análise de dados, nas estatísticas, para aumentar o potencial de mitado, né? Então, quem curte esse tipo de conteúdo já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, tá? E vamos lá, para o conteúdo desse vídeo aqui, como eu falei, é a rodada 26, mas antes disso, como eu sempre faço, eu quero mostrar para vocês como é que foi o nosso desempenho na última rodada, né? Uma rodada que foi complicada, mas a gente conseguiu manter nossa regularidade. Então, já quero que vocês deixem aqui nos comentários qual foi a pontuação de vocês aí na rodada, se vocês conseguiram ir bem, se vocês acabaram zicando. A média dos cartoleiros foi 42, foi bem baixo, foi uma rodada bem complicada. Vários times perdendo SG, principalmente o Botafogo. Alô, Bruno Lage, pelo amor de Deus, coloca o tiquinho de titular, tá? O Brunelage acabou acabando com a nossa rodada e complicando muito. Botou o Tiquinho no banco, ele só jogou 45 minutos. Mesmo assim, meteu o gol, colocou de plástico no último minuto ali. Senão a gente entra o Wesley, ia melhorar ainda mais nossa pontuação. Mas de qualquer jeito, 65,77 pontos. Por uma rodada complicada, acho que a gente conseguiu manter nossa regularidade, tá? Então comenta aí. E além disso, conseguimos ganhar algumas cartoletinhas ainda. Não perdemos, já tá ótimo, né? Mas é isso, vamos falar um pouquinho do que deu certo, o que deu errado. Veguete aqui deu bastante certo, a gente fez a aposta nele, o tipinho de capitão foi bem. Aliás, nosso ataque ali, a gente conseguiu analisar bem o ataque, né? Eu falei que eu tava na dúvida final ali entre o Daverson, o Hulk e o Marcos Leonardo. Todos eles foram bem. Claro, o Marcos Leonardo foi muito melhor, o Hulk também foi muito pouquinho melhor que o Daverson. A gente acabou optando pelo Daverson ali, pelo Fluminense vinha cedendo. O Fluminense acabou tomando um 3-0, então realmente o Daverson tinha potencial de fazer mais pontos. E Cartola é isso, né? E nosso meio de campo também, a gente fez análise aqui comparando Eduardo e Ranielli, por que, que a gente estava escolhendo o Ranielli e deu certo. A nossa análise entre Nicão e Paulinho, e por que, que a gente optou pelo Nicão ali. Então, bastante coisa deu certo em nossas análises e por isso que a gente conseguiu manter a regularidade, mesmo com a defesa sendo uma tragédia ali, né? Com a gente perdendo o SG do Botafogo. Mas é isso, pessoal. Vamos fazer a próxima rodada. Rodada 26 do Cartola. Como eu estava falando para vocês, a gente tem vários clássicos nessa rodada, né? Então a gente tem Fluminense e Botafogo, tem Palmeiras e Santos, tem o Grenal aqui também, e tem alguns outros confrontos equilibrados, né? Por exemplo, Atlético Paranaense e Bragantino, dois times que estão bem no campeonato. A gente tem Corinthians e Flamengo, que é meio que um clássico aí. Já tem a notícia de que o Tite vai assumir o Flamengo, pode ser que ele estreie contra o Corinthians, então vários jogos bem pegados aí, né? Como vocês sempre sabem aqui, a gente tem o vídeo na terça aqui, em que eu analiso os confrontos, monto aquele esboço. Lá na sexta-feira, a gente monta aquele atualização, né, do nosso time e também se aprofunda ainda mais nas estatísticas. E no sábado tem a live, tá? Então sempre bastante conteúdo para vocês. Então quem puder já se inscreve no canal, deixa aquele like também aqui no vídeo, é muito importante. Porque o YouTube entende que vocês estão curtindo o conteúdo e espalhe ele para mais pessoas, faz o canal crescer, que é o objetivo aqui, né? Estamos rumo aos 3 mil, nossa meta inicial era 2 mil, mas já passamos, né? Então, coloquei uma meta bem ousada aí de 3 mil, quem sabe a gente consegue, tá? Dá essa força pra gente. E aí, o que eu faço? Para analisar os confrontos, em vez de ficar falando aqui algumas coisas meio jogadas, eu gosto de olhar as estatísticas, né? Como eu falei, eu sou analista de dados, eu gosto de olhar os dados, né? Esse é o nosso dossiê que a gente monta toda a rodada, com todos os dados estatísticos aí, como vocês podem ver, análise dos confrontos, melhores SGs, análise por scouts, tem time tiro curto, boi barato, enfim, bastante conteúdo, tá? E aí, por exemplo, a primeira análise que eu faço é o retrospecto do time nos últimos 5 jogos, né? Então a gente busca times que estão vivendo um bom momento contra times que estão vivendo um mau momento, né? Então, por exemplo, a gente tem o Galo aqui vivendo um excelente momento, que vai enfrentar um Curitiba, que é o pior time aí dos últimos jogos, né? 4 derrotas, tomou 14 gols, então um time que está bastante frágil. A gente tem, por exemplo, um Vasco, que está vivendo um bom momento, apesar da derrota para o Santos, em frente ao São Paulo, que está mais instável. Um Fortaleza, que também está vivendo um bom momento, enfrentando esse América Mineiro, que também está lá embaixo. E aí, por exemplo, Bragantino, que vive um ótimo momento, enfrentando o Atlético Paranaense. Já é um jogo mais equilibrado, né? Aí outra coisa que eu faço é vir nesse mapinha aqui embaixo, que eu sempre monto com vocês, que são número de gols marcados e gols sofridos por mando de campo, considerando o mando de campo que o time vai jogar. E também o expected goals, né? O XG aí, para quem não conhece, né?
Eu acho que isso, você vendo gols que o time está marcando e quantas chances ele está criando, a gente consegue ter melhor um panorama de SG, né? Lembrando que Cuiabá e Cruzeiro não vai valer para rodada, tá? Cuiabá e Cruzeiro não vai valer para rodada, então a gente tem que ficar de olho quais são os outros SGs possíveis para rodada, né? Então vamos lá. Primeira coisa, eu já quero descartar dois jogos que eu vou acabar fugindo nessa rodada, tá? Um deles é o Grenal. Se a gente fosse olhar os números, são números equilibrados, tá? O Grêmio tá bem melhor no Campeonato Brasileiro do que o Inter, mas o Inter tem poupado o time por causa da Libertadores, né? Então, deve ir com o time completo aí. A gente sabe que Grenal é sempre um jogo muito imprevisível, muito faltoso, muito amarelo. Eu vou acabar fugindo desse jogo, tá? Outro jogo que eu também vou acabar fugindo um pouquinho é Corinthians e Flamengo, tá? Pelos números, tem que ser um jogo de gols aí, então para quem quiser apostar, seriam mais nos setores ofensivos ali, talvez um Renato Augusto, um Bruno Henrique, peças do setor ofensivo, tá? Mas eu vou acabar fugindo também, um jogo que tem tudo para ser muito tenso, um clima polêmico entre os times, né? Torcidas muito grandes, pode ter a estreia do Tite, enfim. Para quem está olhando dados, é um jogo mais para a gente fugir, tá? Então, esses dois jogos eu vou fugir. Falando sobre os melhores SGs aqui, eu vou destacar três para vocês, dois bem acima, tá? Um deles é o Palmeiras, estou com a camiseta do Palmeiras aqui. Clássico contra o Santos, é verdade, tá? Mas o Palmeiras em casa, nos últimos 4 jogos, só em um tomou gol, que foi um golzinho do Fortaleza. Vem de 3 jogos seguindo, conseguindo segurar o SG em casa. Acabou perdendo para o Bragantino, mas era um time misto, como eu comentei. Achava até que o Bragantino era favorito realmente para esse confronto. Mas agora, vai ter passado a Libertadores. Palmeiras tendo classificado ou não, vai botar o time titular para enfrentar o Santos. Lembrando que esse jogo é na Arena Barueri, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso. E o Santos, que fora de casa, nos últimos 5 jogos, só em um fez gol, que foi contra o Bahia, justamente. Melhorou um pouquinho o Santos nos últimos 2 jogos aí, principalmente, mas ainda acho que o Palmeiras é favorito, tem tudo um retrospecto bom contra o Santos e tem um SG bem favorável, tá? Outro SG que eu gosto bastante é o do Atlético Mineiro, tá? Atlético Mineiro que nos últimos 5 jogos só tomou um gol, é uma das melhores defesas aí nos últimos jogos. Enfrenta o Curitiba, que é o lanterna do campeonato, o pior time do campeonato aí, vem de uma vitória, verdade, contra o Atlético Paranaense. O Curitiba tem marcado gols, né? A gente vê que tem uma média de um gol marcado por jogo. Então a gente tem que ficar mais pé atrás aí com esse SG do Galo. Talvez não triplicar, quadruplicar o time do Galo na defesa. Mas sim, é um SG muito forte, os dois aqui, tanto o Palmeiras quanto o Atlético Mineiro, tá? Um SG um pouco mais fora da curva, que talvez o pessoal não esteja pensando aí para a rodada, é o SG do Goiás, tá? O Goiás que vocês viram ali, um time muito sólido. É muito difícil fazer gol no Goiás, né? Ele faz poucos gols, mas toma poucos gols também. Nos últimos 5 jogos em casa, em 4 ele segurou o SG. Enfrenta o Bahia, tem tudo muita dificuldade para marcar, tá? Nos últimos 6 jogos, o BS deu 5 SG. Então, para mim, Palmeiras, Goiás e Atlético Mineiro são os principais SGs da rodada, tá? Correndo por fora, para quem quiser usar um pouquinho mais, teria o do Fluminense também, tá? O Botafogo tem dificuldade para fazer gols, vive uma fase muito ruim aí com o Bruno Lage atrapalhando muito o time. Fora de casa vem de 4 jogos sem marcar gol, então o Fluminense também é um time que não perdeu ainda jogando em casa, né? Então pode ser um SG legal. Eu destacaria esses 4 aqui para vocês, tá? E aí, pensando na possibilidade ofensiva, Atlético Mineiro tem uma possibilidade ofensiva muito boa e o Fortaleza também, tá? Aí desses times que eu falei que são favoritos, e tem um confronto legal aí pro Vasco também. O Vasco também tem uma boa possibilidade ofensiva, tá? Esse foi nosso giro aí dos times, tá? Lembrando, como eu comentei aqui, eu sempre passo para vocês sites interessantes. Tem o Football Reference, eles trazem todas as estatísticas de todos os jogos que a gente tem no Brasileirão, gols esperados, gols cedidos, enfim, é bem legal. E também sempre recomendo para vocês olhar o Joga 10 News aqui. É um site que traz sempre as escalações, eles cravam muito nas escalações. É interessante para fazer também análise de confrontos, né? Às vezes só os dados não mostram muito isso. Por exemplo, na rodada passada, eu falei que o Bragantino era favorito porque o Palmeiras devia vir com o time reserva, né? Então, enfim, sempre interessante olhar o Joga 10 News aqui, tá? Mas é isso, vamos passar agora para as dicas por posição. Vamos vender todo o nosso time aqui, né? E montar nosso esboção para a rodada, né? Então vamos vender todo mundo aqui e começar a escalar o nosso time, tá? Então, um foco muito grande aqui que eu quero passar para vocês é quais são as unanimidades para a rodada, tá? Então, eu já quero começar falando de 2 unanimidades para mim, que é o ataque do Galo com o Hulk e o Paulinho, né? Então, assim, pessoal, por que os dois são unanimidades na rodada, na minha opinião, né? Primeiro, como vocês viram ali no nosso dossiê, o time do Curitiba é um time que tem uma média de 3,4 gols sofridos quando joga fora de casa. Uma média muito alta. Ele sofreu 17 gols nos últimos 5 jogos. É disparadaço a pior defesa do Brasileirão, como visitante, nos últimos jogos. É terrível a defesa do Curitiba. Toma muito, muito gol, tá? E enfrenta o Atlético Mineiro, que tem marcado os gols, mas principalmente essa dobradinha aí com o Hulk e Paulinho, né? Um outro site que eu também recomendo para vocês, que eu sempre olho as estatísticas, é o Cartola FC Brasil, né?
E a gente vê aqui, trazendo para vocês os atacantes aqui, então, Hulk e Paulinho, né? A gente tem que dar uma olhadinha. O Paulinho vivendo uma fase espetacular aí, principalmente jogando em casa, né? 12,5, 13,2, 21,3. São 5 jogos passando de 12 pontos em casa, tá? E aí a gente vê aqui os pontos que o Curitiba tem cedido para atacante. Além de tomar muitos gols, são muitos gols para atacante, né? E o Hulk também é um cara sempre muito participativo, né? Até olhando aqui no SofaScore, né? A gente vê aqui, pegando no Expected Goals, né? Que é a criação de chance, a gente vê que o Paulinho está na frente do Hulk, então o Paulinho tem criado mais chance de gol. Mas se a gente olhar no que está convertendo realmente gols e assistências, a gente vê que o Hulk está na frente do Paulinho, 14 contra 10. Tá? Então é difícil de escolher um dos dois. Para mim, não pode abrir mão de nenhum dos dois. Tem que estar os dois no time, tá? Unanimidade para a rodada. A terceira vaga do ataque, tá, pessoal? Eu não vejo como unanimidade, mas vejo um cara que sai bastante na frente dos adversários, tá? Que é o Veguete, né? Do Vasco. Eu acho que ele sai um pouquinho na frente, porque ele é um cara muito participativo, né? A gente vê aí que eram 7 jogos, em 6 ele tinha passado de 8 pontos. Agora são 8 jogos, em 7 ele passou de 8 pontos. Um cara sempre muito participativo. Contra o Santos, fora do gol, ele teria feito 6,8. É um cara que finaliza muito, vai muito bem na bola aérea. Em frente ao São Paulo, que não é igual o time do Curitiba, mas tem tomado seus gols de atacante, né? A gente vê aqui Mastriani e Rodrigo Varanda, a gente vê o Pedro fazendo gol, aqui o Pita e o Cleison fazendo gol. Então, assim, é um time que tem dificuldade, já não quer mais muita coisa aí com o campeonato, né? Já foi campeão da Copa do Brasil, já está classificado para Libertadores, chances muito baixas de rebaixamento. Então, o Veguete é muito importante, para mim sairia muito na frente para a rodada, tá? Inclusive, vai ser minha opção aqui. Pô, Eduardo, eu quero me diferenciar um pouco, tô precisando tirar pontos nas minhas ligas. O que você recomenda para mim? Para mim, tem 2 jogadores e só, assim, acho que outros é mais ousadia, tá? Por exemplo, eu sei que o pessoal vai falar do Cano aí, do Tiquinho, mas acho que é um jogo mais pegado. O Suárez também tem um jogo bem difícil aí contra o Internacional, tá? São jogadores sempre muito bons, medalhões aí, mas para essa rodada eu vou ficar mais pé atrás. Se você quer fugir desses 3 nomes aqui, para mim são 2 opções, tá? O Canóbio do Atlético Paranaense e o Lucero do Fortaleza, tá? O Lucero até com mais potencial do que o Canóbio. O Canóbio é mais pela média básica, que ele vem gerando muito bom, muito bom. Contra o Curitiba, mesmo sem gol e sem assistência, fez 6,2. É um dos atacantes principais aí em média básica. Claro, tem um jogo mais difícil contra o Bragantino, que vive um excelente momento aí no Brasileiro. Mas para quem quiser buscar uma média básica, seria interessante. Mas o Lucero do Fortaleza, pessoal, vai ser minha última indicação de atacante aqui para vocês, tá? Por quê? Nos últimos 3 jogos que ele jogou, o último ele foi poupado, né, contra o time do Grêmio, ele fez em todos gol, tá? Foram 4 gols nos últimos 3 jogos, enfrenta o América Mineiro, que é muito parecido com o Curitiba, tá? É um time que toma muito gol e muito gol de atacante. A gente consegue ver aqui pelo Cartão FC Brasil. A gente vai se aprofundar aí na sexta-feira também sobre isso, tá? Então, para mim, Hulk e Paulinho são unanimidades para a rodada. O Veguete tá à frente dos outros nomes, mas eu vejo também como possibilidade de aposta bem interessante Lucero e Canóbio. E aí os outros medalhões correndo mais por fora, tá? Lá na sexta-feira, eu sei que vocês estão na dúvida entre Hulk e Paulinho aqui, né? Na sexta-feira eu vou trazer um conteúdo bem legal, igual eu fiz aqui para os meias, comparando qual é o melhor capitão para a rodada, olhando as estatísticas dos dois, fazendo essa comparação entre eles. Mas para mim, de cara, eu tô optando pelo Paulinho, pela fase que ele vem vivendo de capitão, tá? Mas é isso. Por enquanto, essas são as unanimidades. Vamos para o meio de campo aqui. E qual a unanimidade que você vê para a rodada? Para mim, é um nome que tem unanimidade aqui para vocês, tá? É o Rafael Veiga, do Palmeiras, tá? O Veiga, aqui em casa, tem uma média de mais de 9 pontos. É um cara sempre muito participativo. E, se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, inclusive, para quem quiser apostar mais, pensar numa coisa bem mais ousada, quem sabe um Veiga pode ser um nome interessante aí para vocês apostarem, tá? De capitão. Não é minha prioridade são os 2 nomes do Galo. Mas vocês veem aqui. Aqui ele não jogou. Nos outros 3 jogos aqui que ele jogou em casa, participou de gol. Aqui vinha de grandes limitadas. Aqui perdeu um pênalti, por isso que ele não acabou participando de gol. Mas sempre um cara muito decisivo. E a gente vê aqui, ó, o Santos. 10,4 para o Juninho, 11,3 para o Matheus Henrique. Aqui contra o Fortaleza, vários meias foram bem. Contra o Fluminense, o Aras mandou muito bem. Contra o time do São Paulo também. Então, é um time que cede muito ponto contra o cara que conquista muito ponto. Para mim, unanimidade para a rodada, tá? As outras 2 vagas de meia, pessoal, acho que estão bastante em aberto, tá? Primeiro, a gente tem um Arias aqui, sempre muito seguro, o Arias jogando em casa, né? Um cara que gera um scout. É um jogo complicado contra o Botafogo, clássico. O Botafogo ainda é um líder do campeonato, mesmo vivendo uma fase ruim. Mas a gente tem que respeitar o líder ainda, né? Mas eu acho que o Arias é um nome muito forte, sempre gerando muita média básica, vai estar no meu time, tá? Outras vagas interessantes aqui no meio, como eu falei, a gente tem o Renato Augusto, que é interessante sempre,
Quem sabe o Vitor Bueno, né? O time do Atlético Paranaense sempre muito ofensivo. Eu gosto bastante de algum nome do Fortaleza, tá? Pode ser interessante aqui, o América Mineiro sempre tomando bastante gol. Pode ser uma opção interessante para vocês apostarem aí, por exemplo, um Caio Alexandre, um Pochettino aqui, talvez um José Wellison poderia ser interessante, tá? Os nomes de Grêmio e Internacional não me agradam tanto para a rodada, por ser um jogo mais pegado. E aí, vou passar dois nomes para vocês fecharem. É uma estratégia que eu tô gostando de adotar com meia, né? Como tá difícil de buscar um meia, o meio de campo tá uma posição complicada aí, eu tô gostando de buscar nomes para média básica, tá? E para mim seria Matheus Fernandes e o Paulinho do Vasco, tá? O São Paulo é um time que tem tomado bastante ponto de meia. A gente vê aqui, ó. Alan Patrick, assistência. Maurício, 9 pontos de média básica. Aqui com o time do América Mineiro, Emanuel Martins, 7 pontos de média básica. Com o time do Flamengo, o Alan fez 8,5 de média básica. Então, sempre, aqui, Ranieri, 7,6 de média básica. Então, sempre tá acontecendo isso, tá? Vários jogadores ali do meio conseguindo média básica, que é justamente a característica do Paulinho, tá? E teria também o Matheus Fernandes, né? Que em casa, jogando fora de casa, desculpa, desde a rodada 2 que ele não bate de 4 pontos. Né? Então, está sendo um cara muito desarmador. Minha dúvida entre os dois, como o Paulinho tem uma possibilidade de participar de gol, porque tem a bola parada a seu favor, e o São Paulo a gente viu que está cedendo bastante ponto para meia, eu vou com o Paulinho aqui, tá? Mas, como eu falei, além do Veiga, eu acho que as duas outras possibilidades ali no meio de campo são bastante em aberto, tá? Vamos aqui para o nosso setor defensivo, como eu falei, a gente tem dois SGs muito fortes para a rodada aí, tá? Que são Palmeiras e Atlético Mineiro, correndo por fora um Goiás e talvez um Fluminense, tá? Então são essas opções que a gente vai pensar aqui, tá? Eu vou começar aqui pela zaga, porque eu quero fazer uma apostinha. Claro, o Maurício Lemos seria um cara interessante aqui para a gente escalar, vai estar entre os mais escalados com certeza, é um cara que em casa participa muito, tem muita média básica, né? O Maurício Lemos sempre muito desarme jogando em casa, né? A gente teria também o parceiro dele, o Bruno Fux, ali um pouquinho mais baratinho. Eu sei que essa rodada vai estar cara aí com Veiga, Hulk, Veguete. Então, para quem quiser optar aí por um Bruno Fux, pode ser interessante, uma opção um pouquinho mais barata. Mas eu quero fazer uma dobradinha aqui, que é do Palmeiras, tá? Acho que o Palmeiras tem um SG muito legal. Eu vi no último jogo contra o Santos aí o Vasco tendo muita oportunidade na bola ofensiva, né? O Veguete cabeceou várias. E o Palmeiras é um time que fortalece muito nessa bola aérea ofensiva. Então, Veiga, com a dobradinha ali com Murilo e Gomes, é muito forte, tá? O Palmeiras sempre faz muito gol de cabeça. Eu já fiz análise aqui de que o Gomes e o Murilo são caras que são atacantes, artilheiros muito fortes. Então, eu quero fazer essa ousadia aí, tá? Eu sempre falo, às vezes o pessoal quer se diferenciar nas posições mais difíceis ali. Então, o pessoal fala, vou tirar o Hulk e o Paulinho. Pessoal, você tem que se diferenciar. Eu até fiz um vídeo na última sexta-feira falando como é que você pode tirar pontos do líder. Não é fazendo essa maluquice de tirar os melhores jogadores, tá? É você ver onde tem potencial para se diferenciar. Então, por exemplo, aqui no meio de campo, colocar um Matheus Fernandes, que é uma peça um pouco diferente, dobrar um Gomes e Murilo. Muita gente vai estar escalando muito atacante, muito zagueiro do Atlético Mineiro. Como eu falei, um SG legal, mas o Curitiba tem feito gols, escalar somente uma pecinha. Então, buscar as opções mais viáveis ali. Aqui, por exemplo, muita gente vai estar com Veguete, esse trio de ataque, buscar um Lucero no ataque, enfim, assim, tá? Então, vai ser uma dobradinha que eu vou fazer aqui com Gomes e Murilo no nosso ataque, tá? Como eu falei, acho que o Maurício Lemos é interessante, Bruno Fux também. Outras opções a gente teria talvez um Brits aqui, um Titi. E aí, pode ser interessante, como eu falei que o SG do Goiás é possível, um Lucas Halter, que acabou fazendo gol contra o Botafogo. É um cara que já tem 3 gols aí no campeonato, tá vindo bem na bola aérea. Tem 23 desarmes, que é uma média ok para zagueiros, tá? Pode ser uma opção mais ousada, mas por enquanto eu vou mesmo com Gomes e Murilo na nossa zaga aí, tá? Vamos aqui para os laterais, como eu falei, eu acho que uma pecinha do Galo pelo menos tem que ter, e é o Arana para mim, na minha opinião, tá? Vocês sabem que lateral eu gosto de me aprofundar mais na sexta-feira, né? Por quê? A gente vem aqui no Footstats, que é um site que traz a perda de posse de bola de cada time, de cada jogador, na verdade, e a gente cruza com quem que o cara vai enfrentar ali no Joga 10 News, né? E aí, inclusive, o time do Atlético Mineiro, o Arana vai enfrentar o Robson, né? Que é um cara que perde muita posse de bola, muita mesmo, né? A gente vê aí que sempre tem vários laterais mitando. A gente pode ver aqui no Cartola FC Brasil também, vários laterais esquerdos mitando com o time do Curitiba, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, para mostrar que é verdade para vocês aqui. Vamos lá. Aqui, ó, o Lucas Piton 9,5, o Marçal fez 3,6, Marlon 15 pontos. No último jogo aí do Curitiba contra o time do Atlético Paranaense, o Esquivel fez 5,8, então vários pontos para lateral esquerdo, tá? Para mim, o Arana é mais uma unanimidade para a rodada, pessoal. É difícil de fugir do Arana.
A segunda vaga de lateral acho que está bastante em aberto, tem várias opções, tá? Por exemplo, a gente tem o Marcelo, que é sempre muito regular, tentando o time do Botafogo, que tem vivido um momento mais instável. O Marcelo tem o potencial de SG um pouco mais ousado, pode ser interessante. A gente tem o Juninho Capixaba sempre muito regular. Um Bruno Pacheco também, pessoal. O time do América Mineiro não tem cedido tantos desarmes, mas tem cedido participação ofensiva, então Bruno Pacheco seria um nome interessante. Tem os nomes do Palmeiras aí, Piquerez e Marcos Rocha. Eu não triplicaria o time do Palmeiras, acho que uma dobra no máximo é o que eu mais indicaria para vocês, mas ficaria nesse. Talvez um Pumita Rodrigues, mas eu quero trazer uma aposta ousada para vocês aqui. Como eu falei, o time do Goiás tem um potencial de SG legal. Tem um carinha baratinho aqui para vocês falarem, que é o Hugo, tá? Do Goiás, pessoal. Tem feito excelentes pontuações, média de 4,66, ó, muito regular, quase não negativa. Tem ele, e aí, olhando aqui no Joga 10 News, uma coisa muito interessante que eu vou trazer para vocês aqui, olha isso. Muito provavelmente a gente vai ter a volta do Sander, que é xodó aqui do canal. A gente escalou o Sander várias rodadas, sempre muito regular o Sander, tá? É interessante também que a gente vai ter a escalação de Goiás e Bahia, é o primeiro jogo da rodada, tá? Então a gente vai ter a escalação aqui, vai ter certeza se o Sander vai começar jogando. Ele que estava lesionado, deve voltar de lesão agora para jogar e vinha sendo sempre muito regular, tá? Então eu vou fazer essa apostinha aqui no meu time, vou escalar nosso banco de reservas com vocês daqui a pouquinho, mas vou tirar aqui dos prováveis e vou colocar o Sander aqui no meu time, tá? Uma aposta bem mais ousada, enfrentando esse time do Bahia, o Ademir perde muita posse de bola, o Sander sempre muito regular, tá? Goleiro aqui na rodada para vocês, pessoal, eu focaria em três, tá? Bem segurança aqui, que são ou Tadeu, ou Everson, ou Everton, tá? Se a gente vê o que o adversário cede de finalização, o Curitiba, desses três, é o segundo que mais cede, o primeiro que mais cede é o Bahia, e o Santos é o que tem menos cedido, tá? Então, eu já tô dobrando o Palmeiras, então colocaria o Everson, o Everton do Palmeiras, um terceiro nome ali, focaria mais em Tadeu e Everson, tá? Depende um pouco da sua estratégia, por exemplo. Eu já tô com uma pecinha do Goiás, então não quero dobrar o Goiás, acho que é muita ousadia, tá? Porque o Goiás também não é essa maravilha de time. Então, como eu não tô, só tô com uma pecinha do Atlético Mineiro até agora, eu vou com o Everson do Galo, tá? O Curitiba tem finalizado bastante, tem tirado alguns SGs, mas tem finalizado bastante, então acho que pode ser interessante aqui o Everson do Galo, tá? Mas eu focaria nesses três, tá? Tadeu, Everson ou Everton. Para mim, a escadinha seria Everson, Tadeu e o Everton. E aí, para quem quiser usar mais, aqui no Footstat a gente tem o Bragantino e o Fluminense, são os times que mais finalizam no campeonato. Quem quiser usar muito, a gente tem um Bento e um Lucas Perry, né? É muita ousadia, são goleiros focados nas defesas aí. Ou um João Paulo também poderia ser uma opção, mas aí realmente focando exclusivamente em defesas, tá? Eu gosto muito de goleiros que têm um potencial de SG e potencial de defesa, tá? Então, coloquei assim o nosso time técnico para a rodada, pessoal. Para mim, novamente, a gente tem Abel Ferreira e o Felipão, tá? São os dois principais favoritos aí para a rodada. Para quem está sem cartoletas aí para a rodada, Ramon Dias ou Armando Evangelista seriam minhas indicações para vocês. Mas, vocês olham aqui no meu time, o time do Fortaleza é um time que faz muitos gols jogando em casa. É um time favorito. Vamos ver se ele vai vir embalado pela classificação na Sul-Americana. E eu não tenho nenhuma pecinha do Fortaleza, tá? Acho que tem um potencial de SG mais ousado, tem um potencial ofensivo muito forte, eu não tô com nenhuma pecinha. Vou usar a seguinte estratégia: vou colocar o Voivoda para cercar esse potencial do Fortaleza, tá? Então, assim ficou o nosso time para a rodada. Escalando o banco de reservas, lembrando que a gente se aprofunda mais na sexta-feira. No banco de reservas, aqui, um nome interessante para a rodada teria uma aposta mais ousada aqui, seria um Rossi, o Corinthians tem finalizado bastante. De lateral, nosso reserva aqui, como eu falei, estou escalando ali o Sander, mas o Hugo também é uma opção interessante para a gente escalar. Na zaga aqui, conforme eu falei para vocês, uma opção interessante aqui teria o Lucas Halter, mas tem o Bruno Fux do Galo, também é um nome interessante para a rodada. No meio de campo aqui, vamos ver quem que a gente consegue puxar de meio de campo. A gente teria um José Wellison para ter uma pecinha do Fortaleza, seria interessante. E aqui no ataque, mais baratinho do que o Paulinho, a gente tem o próprio Lucero, como eu falei, seria até uma opção para o time titular, tá? Mas assim que a gente fechou o nosso time, mostrando para vocês. Aliás, na live eu não mostrei o nosso time aqui, Cartolados Oficial nome, quem quiser seguir. É isso, pessoal. Conteúdo bem bacana para vocês, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, ajuda demais mesmo. Quem é novo, se inscreve aqui no canal também, dá aquela moral pra gente. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!